todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da Jornada do Primeiro Estouro, que será uma série de 3 aulas. Para quem não me conhece, eu me chamo Evelyn, sou especialista em pipoca gourmet e o que é que a gente vai falar aqui na jornada? Como ganhar R$ 4.000 por mês da cozinha da sua casa. Minha gente, será que é bom demais para ser verdade? Antes de mais nada, já vou apresentar aqui Mainha, que é a minha mãe e sócia nesse negócio. Oi, eu sou Jaqueline, a mainha de Evelyn, e aproveitem! Então é isso, minha gente. Essa jornada é para você que tá do zero. Me conta aqui se você tá do zero. Mainha tá olhando aí o chat e vai respondendo vocês, tá? Não deixem ela sozinha, não. Então, essa jornada é para você que tá do zero, mas está querendo fazer uma renda extra. Me diz se é você essa pessoa. Me diz aí, tô do zero. Ou se essa jornada é para você que já faz pipoca gourmet, já trabalha com algum outro doce da confeitaria, mas ainda não ganha 4.000 por mês. Ou se você é de outra área da confeitaria, já trabalha com bolo, com doce e quer fazer uma renda extra. Me diz aí, qual é você? Se essa jornada é pra você, me conta aqui nos comentários, tá? Vai me dizendo aqui. Eu fiz um roteirinho aqui e vou estar olhando, tá? Então, qual é o seu sonho? A gente quer fazer uma renda extra por quê? Às vezes é pra pagar uma conta em casa, dividir as despesas com o marido, ou só o marido trabalha, ou tá desempregada, perdeu o emprego há pouco tempo, quer ficar perto dos filhos e aí quer fazer uma renda extra de casa. Ou o dinheiro atual que você ganha, você trabalha fora, é SLT, o dinheiro atual que você ganha não dá o suficiente para você pagar as contas e realizar sonhos que você tem vontade. Qual é o seu sonho? Todo mundo lá no íntimo tem um sonho. Mainha mesmo tinha um sonho dela, que eu já vou contar para vocês. Eu também tinha um. E tudo isso a gente veio a realizar através da pipoca gourmet. Porque só com os salários que a gente já tinha, não ia ser possível, tá? O sonho que Mainha tinha era de fazer a minha festa de casamento. Isso aí era um sonho dela. Eu não queria. Mas era o sonho dela, tá? E a gente conseguiu realizar através da pipoca gourmet, das vendas da pipoca, da renda extra, tá? Meu sonho era viajar, fazer uma viagem. Eu não queria festa de casamento, eu queria apenas uma viagem. E sim, eu também realizei o sonho de viajar. Depois da festa do casamento, a gente conseguiu fazer as duas coisas. Sonho realizado através da pipoca gourmet, que sim, dá para ganhar muito mais do que R$ 4.000 da cozinha da sua casa. E sim, você pode estar achando que isso é bom demais para ser verdade, né? Mas deixa eu te contar como isso é possível. Quando Mainha veio com uma ideia assim de Evelyn, a gente tá precisando fazer uma renda extra. Tô precisando fazer uma renda extra, eu ainda não era casada, tá? Tava precisando fazer uma renda extra para bancar o plano de saúde. Ela tinha tido um câncer de mama e aí o plano de saúde era muito caro, tá? Para quem não sabe, Mainha é técnica de enfermagem e enfermeira e eu sou dentista. Então, a gente já tinha nossas profissões, porém, vocês sabem que não tá fácil hoje em dia, né? A gente trabalhava, mas precisava de uma renda extra. E aí, Mainha veio com essa história. Evelyn, eu tô precisando de fazer uma renda extra. Eu disse, beleza. Entrou no ouvido e saiu pelo outro. Mas vocês sabem que celular, minha gente, hoje em dia escuta tudo que a gente fala. Tudo. É uma coisa incrível. No outro dia, que a menina falou isso em um dia, no outro dia foi como se tivesse entrado pelo ouvido e saído pelo mesmo ouvido para não sujar o outro. No outro dia apareceu, faça sua renda extra com pipoca gourmet. Eu disse, eita, não
tava querendo foi uma tal de renda extra. Vou mandar isso aqui pra ela. Mandei. Mãe disse, já vi isso. Mas não levou muito em consideração, eu também não levei. Porém, eu fui entrando e pesquisando. Entrei no Instagram, que vazia já pipoca gourmet, fui pesquisando. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu fiquei pensando, será? Aí, quando foi no outro dia, conversei com mãe, a gente tava jantando e eu disse a ela, manhã, eu fiquei pensando naquela história de pipoca gourmet, eu fiquei pensando. E aí, manhã fez assim, eu também. Aí disse, vamos tentar fazer? Vamos. Por quê? Eu sou mais da linha de vamos ver o que é que acontece e vamos pagar para ver. Se a gente fizer, porque é melhor se arrepender de ter tentado algo diferente do que nunca ter tentado e você ficar pensando, daqui a um ano, e se eu tivesse começado há um ano atrás? Então é exatamente isso que a gente fez. Começou a pesquisar sobre o assunto. Quando foi um certo dia, a gente, depois de tudo que já viu por aí nos Instagrams, a gente disse, bora tentar fazer com o milho comum mesmo, sem técnica, sem nada. A gente simplesmente passou o domingo inteiro na cozinha. E a gente tome a tentar fazer. A gente disse, meu Deus, como isso dá trabalho. Passou o domingo inteiro na cozinha. Sem técnica, sem receita, sem proporção, sem medida, sem nada. Só com a cara, com a coragem e a vontade. Mas aí, a gente fez. Eu acho que a gente fez em média. A gente não sabia nem que precisava de adesivo. A gente não sabia que precisava porcionar os saquinhos na quantidade correta. Não sabia fazer laço. Não sabia de nada. E aí a gente fez. Eu acho que foram em 6 pacotinhos, bem de uns 30 gramas. Mais ou menos, sabe? E aí a gente fez. A gente ainda fez uns pirulitos que a gente tirou assim, ó, da cabeça. Pegou umas formas que tinha lá em casa, fez os pirulitos e tal, que aí eu disse amanhã, eu faço, eu te ajudo a fazer, mas eu não vendo nada, porque minha gente, quem me conhece sabe, eu não, pra fazer isso aqui, meu Deus do céu, mas não tinha perigo, eu não falava nem com quem eu conhecia, por vergonha. Eu não pedia nem comida em restaurante com vergonha. Todo mundo já sabia. Todo mundo que saía comigo já sabia que ia ter que pedir comida pra mim. Porque eu não pedia, simplesmente não pedia por vergonha. Fazer isso aqui, mas não tinha perigo. Então eu disse amanhã, eu te ajudo a fazer. A mão de obra eu te ajudo. Mas as vendas é com a senhora. E aí era o objetivo de ela levar para o plantão e vender para as amigas dela lá do plantão. Pois bem, quando isso a gente passou o domingo inteiro fazendo. Quando foi na segunda, abriu as vagas para um curso. E a gente disse, bora comprar o curso. Porque aí agora a gente vai ter como fazer direito. Mas o curso extremamente caro. A gente já estava precisando de uma renda extra. E aí um curso caro. E a gente fez, o que é que a gente faz? Mas divide no cartão. A gente faz o seguinte, parcela para o máximo de vezes que puder. Porque mesmo dando tudo errado, a gente vende pelo menos para pagar o curso. Ou, se a gente nem pagar o curso, a gente divide o máximo que der e divide para nós duas, que com trabalho a gente trabalha mais e paga a parcela do curso. Beleza, tá certo, isso na segunda. Criei o Instagram, ninguém sabia, a gente não comentou com ninguém. Porque às vezes a gente tá criando uma coisa nova, a gente tá bolando estratégias novas e tal. E às vezes você fala antes de acontecer e sabe que não dá muito certo. Enfim, isso amanhã não vamos comentar nada com ninguém. E foi isso que a gente fez. A gente não comenta nada com ninguém, simplesmente na segunda-feira a gente criou o Instagram, começou a divulgar. Minha gente, da segunda para quarta-feira, na quarta-feira eu, que não ia vender nada, tá? Deixando logo claro, fui e disse a uma amiga minha, que eu tô trabalhando com pipoca gourmet. Ela, eu quero, traz pra mim pra eu ver. Os pacotes que a gente tinha feito de teste, no domingo, a gente vendeu todos na quarta-feira.
Todos. Todos. A gente nem sabia se tinha precificado certo ou não. A gente não sabia se estava crocante ainda. Antes de sair para entregar, a gente abriu os pacotes. Meu Deus, vê se tá crocante isso, pelo amor de Deus. A gente abriu. Tá crocante, tá. Vamos fechar de novo. Não tinha nada para selar. O laço estava do jeitinho que a gente imaginava. E aí a gente vendeu. Resultado. Quando a gente fez as vendas, já ficou com encomenda e muita para o sábado. Enfim, em uma semana, a gente vendeu coisa que a gente não imaginava. E eu digo sempre amanhã, depois que eu vi o dinheiro entrando no bolso, perdi a vergonha completamente. Não. Totalmente. Vocês não estão entendendo, não. Que eu digo que eu sou uma Evelyn antes da pipoca e outra Evelyn pós-pipoca, né? Porque aí, depois começou a deslanchar e a gente começou a vender. Porém, aquilo ainda me incomodava. Por quê? Mesmo com cursos e tal, a pipoca ainda não tinha um acabamento perfeito. E a gente sabe que quando a gente trabalha com internet, a gente trabalha com lembrancinha, trabalha com o visual, com a estética da coisa, a estética conta muito. Porque primeiro o cliente come com os olhos. E eu não me sentia assim, totalmente segura, sabe? Em vender aquilo que eu tava vendendo. Eu não tava completamente segura. Era gostosa, era crocante, tinha durabilidade, mas não era bonita. Não era bonito, não era algo que chamasse realmente atenção, pelo menos a minha, eu não gostava, sabe? E aí a gente começou buscando, tentando qualquer coisa, ficava melando a embalagem, o caramelo aparecendo, a embalagem cheia de pó, e aquilo me tirava do sério. E foi aí que um dia, mãe não estava em casa, estava de plantão, eu estava em casa, eu disse, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. Vou tentar aqui fazer de encontro de tudo que todo mundo já falou, que os cursos falaram. Vou de encontro. Resumindo, consegui fazer uma pipoca perfeita. Quando eu postei no Instagram, todo mundo, como é, que pipoca linda, meu Deus do céu, não sei o quê. Sendo que até então eu não entendia que eu tinha criado alguma coisa. E aí eu disse, amanhã, vê que pipoca bonita que eu fiz. Ó, ela não fica melando saquinho, ela não fica soltando pó. O caramelo dela tá completamente coberto. Minha gente, como assim? Olha que lindo. Consegue fazer de novo? Bora tentar fazer de novo. E aí a gente foi fazendo. Os clientes até perguntavam assim, mudou a receita? Essa pipoca tá mais gostosa, tá mais saborosa, com mais gosto de ninho. Aí eu, não mudei a receita, foi a técnica. E aí eu, meu Deus, como será isso? E foi assim que nasceu o método Zero Pó, que hoje eu tenho plena confiança em vender, em passar, em apresentar, em repassar o conhecimento da técnica, porque eu tenho plena convicção daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou apresentando. Inclusive tem até aqui atrás, né? Elas prontinhas aqui, ó. Olha que perfeita, minha gente. E depois da pipoca, a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria, realizou sonhos. Mãe conseguiu pagar o plano de saúde dela. A gente conseguiu fazer as coisas que a gente tanto almejava. E é por isso, justamente por isso, por nós termos conseguido o que a gente tanto queria, que a gente hoje repassa o conhecimento para frente. Porque pode ter muitas Evelyns aqui do passado, muitas Jaquelines precisando pagar alguma coisa, juntar um dinheirinho para comprar alguma coisa, para realizar algum sonho. E aí, hoje, a gente está exatamente assim como um canal de bênção, mostrando a vocês, sim, que é possível fazer uma renda extra da cozinha da sua casa. E tudo isso, minha gente, foi da cozinha do lado de casa. Vocês acham que existia isso aqui quando a gente começou? Não, isso também foi através da Pipoca Gourmet. A gente iniciou com a pipoqueira que a gente tinha em casa, com tudo que a gente tinha em casa. A gente não investiu rios de dinheiro para começar. Não, a gente foi fazendo com o que a gente tinha em casa. E é assim que você também pode começar.
Então, bora para os 3 fundamentos. Eu anotei aqui. E aí, mãe, o povo tá respondendo aí. Tá assim, comentando. E aí, me diz aqui qual é o seu sonho. Você é igual a Evelyn lá do passado, que não falava, que tinha vergonha, que tudo, que ia só ficar nos bastidores, mas que hoje é essa pessoa aqui que vos fala. Que fala pelos cotovelos. Quando a gente tá fazendo live, eu digo a mãe assim, quer falar alguma coisa, mas não dá tempo, né? Não dá tempo. Ela não dá uma pausa, não. Não dá uma pausa não. Depois que liga, Evelyn fica nervosa, não fica, não sei o quê. Fica. Todo mundo fica nervoso. Mas depois que liga um negocinho, sabe? É igual aquele bonequinho que dá corda, né? Que você dá corda. Depois que liga, ele sai virado. Tá igualzinho a mim. Então, bora lá. Me conta aí se você é igual a mim, se você é igual a manhã. Lá do passado, tá? Porque, como eu falei, né? A gente é outra pessoa pós-pipoca gourmet. Bora lá para os 3 fundamentos da pipoca gourmet, tá? O primeiro são as características. Anota aí. Anota aí. O segundo é o mercado, tá? O mercado. E o terceiro, versatilidade. Agora eu vou destrinchar cada um deles para vocês. O primeiro, a característica, são divididos em 6 pontos. E o primeiro ponto é que é fácil de fazer. Mesmo que você nunca tenha entrado em uma cozinha para nem fritar um ovo, você consegue fazer. Até porque é um método, é uma técnica e ele é replicável. Você consegue replicar exatamente igual aí na sua casa. Tem um passo a passo a ser seguido. Seguindo o passo a passo, qualquer pessoa pode fazer daí da sua casa. É extremamente fácil. Ela é dividida em etapas, que aí a gente vai conversar na aula de quarta-feira. Ela é dividida em etapas, porque aí facilita tanto a produção, a fabricação e a você que não tem experiência em nada, tá? Então é super fácil de fazer. Seguindo o passo a passo, seguindo a técnica, seguindo o método da forma correta, sai de primeira. E nem é só de principiante, tá? Quando realmente não se tem técnica, pega uma dica aqui, uma dica lá, pega a receita de internet, fica assim, realmente fica difícil. Mas quando tem um método a ser seguido, aí você vai ver que fica facinho de fazer, tá? O segundo ponto são utensílios que você tem em casa. E aí, eu trouxe aqui para mostrar a vocês, tá? Utensílios que a gente usa. Claro, eu não trouxe tudo, mas eu trouxe alguns exemplificando, tá? Colher de pau. Quem aí não tem uma colher de pau em casa? Então, a gente usa colher de pau para mexer caramelo no fogo, tá? E aí, ó, panela, tá? Eu trouxe aqui a panela de pressão que a gente usa realmente, tá? Essa panela de pressão que a gente usa e a gente faz em panela de pressão por ser mais fácil. Aqui, ó, ela tem essa entradazinha dela, essa volta aqui pra dentro, né? E aí impede que as pipocas saiam pra fora. Mas, eu não tenho panela de pressão, eu só tenho um tachinho. Faz. Eu não tenho tachinho, eu só tenho uma panela que eu faço arroz em casa. Dá pra fazer também, tá? O negócio é uma panela que vai ao fogo, certo? Colher de pau, panela de pressão ou qualquer panela. Vasilha, minha gente. Quem não tem uma vasilha? Pode ser até aquela Tupperware, aquelas vasilhas de sorvete, sabe? Vasilha. Qualquer vasilha. E a gente precisa de vasilha. Pipoqueira. Eu trouxe aqui para exemplificar a pipoqueira. Evelyn, não tenho pipoqueira, não tenho como comprar. O que fazer? Você pode começar com uma panela que você estoura pipoca em casa, tá? Pode começar com o que você tem em casa. Evelyn, eu tenho uma pipoqueira, não é dessa. Começa com ela, tá? Não tenho pipoqueira, não tenho como comprar. Começa com a panela, estourando pipoca no óleo mesmo. Como é que você estoura pipoca em casa para comer? É no micro-ondas. Estoura no micro-ondas. Enfim,
Estoure a pipoca. Hoje em dia tem vídeo de monte ensinando você a estourar no micro-ondas, estourar no fogo, estourar na air fry. O negócio é a gente ter a pipoca estourada, ou o milho virando pipoca, tá? Balança. Talvez seja um utensílio que você não tenha em casa, tá? Mas aí você consegue encontrar facilmente na Shopee, em casa de utilidade, você consegue encontrar, tá? Balança. Balança digital para a cozinha, certo? E outra coisa que você pode também não ter em casa, mas que encontra facilmente, e é para quem busca, você consegue fazer sem? Consegue. A gente iniciou sem termômetro e conseguia. É para quem busca um refinamento maior, um padrão, sempre sair igual. Até porque o termômetro ele serve justamente para quê? Para ver a temperatura. Para medir a temperatura, tá? E aí, para quem quer um refinamento maior, pode começar ou não com um termômetro, certo? E esses são os utensílios que a gente mais utiliza. Utiliza bowl, que pode ser vasilhas também, por isso que eu trouxe a vasilha para exemplificar aqui. Espátula ou colher que a gente come mesmo, tá? Comece com o que você tem em casa. Então, é a segunda característica da pipoca gourmet. Utensílios que você tem em casa, sem estar precisando investir rios de dinheiro em outros utensílios, em coisas caras, não precisa. Comece com o que você tem em casa e depois aí você vai aprimorando, tá? Ingrediente. Possa ser que os ingredientes você não tem em casa, mas é fácil de achar. Aqui eu trouxe também alguns ingredientes para exemplificar para vocês. Leite em pó. Quem não tem o leite em pó em casa? Pois é, todo mundo tem leite em pó. Pode não ser o ninho, mas todo mundo tem o leite em pó. Então, a gente utiliza leite em pó, açúcar cristal normal, não é mascavo, não é demerara, não é açúcar refinado, é açúcar cristal. Não vamos complicar as coisas, não. Açúcar cristal, aquele açúcar branquinho, ó. Cristal que encontra em qualquer mercado. Aquele açúcar que a gente adoça café. Aquele açúcar que a gente faz bolo. Enfim, um açúcar cristal qualquer pessoa tem em casa. Aí agora, talvez você não tenha em casa, mas aqui, ó, é fácil de encontrar. Qualquer loja de confeitaria, né? Casa de festa, essas lojas aí você consegue encontrar. Cacau em pó, tá? Esse aqui é o 50%, mas tem também o 33%, tem o 100%, tá? Chocolate, que aí a gente não usa chocolate nobre, a gente usa cobertura. E aí a gente sempre indica essa marca aqui, porque ela é fácil de trabalhar, é fácil de derretimento e a textura boa. Então a gente indica essa marca aqui. Pode ser tanto assim, que assim ela é em moedas, tá? Ela é um formatinho de moedas, ela já vem como se fosse cortada. E pode ser em barra também, não vai interferir em nada, certo? Às vezes você encontra mais em conta em barra, às vezes você encontra mais em conta em moeda. E aqui não vai interferir em muita coisa, tá? Tem o dele branco, tem meio amargo, tem chocolate ao leite. E por que a gente usa cobertura e não chocolate nobre? Para quem trabalha, já sabe. Mas para quem não trabalha, o chocolate nobre, ele precisa fazer uma outra etapa nele, que não é só derreter. Precisa fazer a temperagem. Porque se não temperar ele, colocar na temperatura exata para estar usando, minha gente, ele não endurece de forma nenhuma. Então, se a gente usasse chocolate nobre, além de encarecer muito o nosso produto, a gente ia adicionar mais uma etapa na nossa produção. E às vezes a gente quer o quê? Facilidade, agilidade. Ah, então usa cobertura e fica por isso mesmo. Não, a gente usa uma cobertura de boa qualidade. Por isso que a gente indica essa daqui. Como é uma fina camada que a gente usa na pipoca gourmet, uma fina camada de chocolate, uma técnica correta, obviamente, não fica enjoativa. E essa cobertura aqui, ela não tem gosto ruim. O branco, se pra você provar, esse aqui é o branco, tem um gostinho de laca, sério. A gente já provou várias coberturas e eu mesma sou super
suspeita em falar que aí eu dizia, mãe, esse chocolate tudo tem gosto de sabão. E aí eu provei esse aqui, realmente ele é muito bom. Então a gente não usa chocolate nobre, mas usa uma cobertura de boa qualidade, tá? Então, leitinho também, mas leitinho todo mundo encontra fácil. E aí vai depender dos sabores, dos ingredientes, vai depender muito. A gente usa água também. Vai depender muito de quais sabores você vai trabalhar, certo? O que a gente mais utiliza é açúcar, água, bicarbonato para fazer o caramelo. Ah, e glucose também. A gente geralmente utiliza glucose no nosso caramelo, tá? Porque a glucose ela dá uma durabilidade maior. Então, são ingredientes fáceis de achar. E a terceira característica da pipoca gourmet, tá? A quarta característica que eu já falei aqui é a durabilidade. O que acontece? Tem produtos que às vezes você tem que fazer e vender no mesmo dia. Por quê? Porque ele não tem uma durabilidade. Ou você tem que fazer bolo. Bolo geralmente a gente faz ou no dia ou próximo do dia da festa. E aí não tem como você fazer um bolo 20 dias antes da festa e deixar ele ali e achando que no dia da festa vai estar tudo bem, que vai estar bom. Não, não tem como. Geralmente a gente pode fazer assim, em partes, ir montando aos poucos, né? Mas a pipoca gourmet, ela tem essa possibilidade. A gente pode fazer muitos dias antes da festa, para ser mais precisa, até 30 dias antes da festa. E a pipoca gourmet vai ter a mesma durabilidade, a mesma crocância, a mesma aparência, tá? Ela vai estar boa, igual como se tivesse acabado de fazer. Ela tem uma boa durabilidade para você que quer enviar, tá? A gente que envia muita pipoca para outros estados. E aí são 9 dias úteis, 10 dias úteis, 12 dias úteis. E ela chega crocante, bonita, bem acabada, linda, tá? Então, a durabilidade é uma característica muito boa da pipoca gourmet, porque você consegue armazenando ela corretamente e com a técnica bem feita, você consegue guardar ela até 30 dias. Lembrando que ela não passa 30 dias na sua cozinha, passa amanhã. De forma nenhuma. Essa durabilidade eu digo que ela é muito boa para quem quer enviar, porque aí consegue chegar no destino boa, tá? Mas ela não passa, nem se preocupe que você não faz estoque. Assim que a gente começou, era a pipoca o dia todo. A gente, meu Deus do céu, não vai vencer. A gente dizia assim, agora a gente vai fazer uma produção maior para ter para semana. No dia mesmo acabava, a gente, meu Deus, aí postava lá. Estoque zerado de novo, vamos produzir de novo. E era sempre assim, porque realmente é um produto que se vende, tá? Então ela tem uma durabilidade muito boa. A gente já falou sobre a facilidade de fazer, já falou sobre os utensílios que você não precisa investir, você tem em casa. Falou sobre os ingredientes, falou da durabilidade e manuseio e transporte, tá? Eu já falei aqui que a gente consegue enviar. Então, você consegue tanto transportar para outros estados, para outros locais, como para você que quer adotar a estratégia de venda de vender na rua, tá? Você consegue colocar todas dentro de uma caixa, de um cooler, de um recipiente que você vai levar para vender e elas não chegam. Você pode empilhar, colocar uma sobre a outra. E elas não chegam deformada, mole, derretida, enfim. Ela vai chegar igual saiu de casa, tá? Chega igual. Então, ela tem um fácil manuseio e transporte, tá? Não é aquela coisa que tem que pegar cuidado, porque senão derrama ou mela. Não, você consegue manusear ela e transportar com facilidade. E a última característica é um baixo custo, ou seja, é barato para fazer e alto lucro, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Para fazer uma pipoca que a gente vende comumente aqui, 90, 100 gramas, é o pacote de consumo que a gente tem, tá? A pronta entrega. Então, para fazer esse pacote, a gente gasta em média de R$6.
em média de R$ 6 a gente gasta para fazer esse pacote. E para vender, você pode vender a partir de R$ 15. Ou seja, você consegue mais que dobrar o valor do custo. É uma taxa de 150% de lucro. Ou seja, todos os gastos inclusos. Ou seja, material, utensílio, energia, mão de obra, ingrediente, tudo, você consegue pagar e ainda tem um lucro livre, tá? Livre, totalmente livre, de mais de 145%, tá? Você tem um lucro maior. Então, é um produto que é baixo custo, não vai gastar rios de dinheiro para fazer, mas você tem um lucro muito bom, tá? Então, essas são as características da pipoca gourmet. Eu disse que são 3 fundamentos. Primeira característica, que eu dividi em 6 tópicos, tá? O segundo é o mercado. Minha gente, ninguém está trabalhando com pipoca gourmet. Ninguém. Você pode até estar vendo, agora por chegar aqui, você pode estar até vendo muita coisa sobre pipoca gourmet. Mas vamos observar. Quem aí na sua cidade, me diz aí na sua cidade, quantas pessoas tem que você conheça, tá? Quantas pessoas tem que trabalham com pipoca gourmet? Me conta aí. Na sua cidade, qual é a sua cidade? E quantas pessoas tem que trabalham com pipoca gourmet? Me diz aí, pra você que é Rio de Janeiro, São Paulo, quantas pessoas não tem por aí que trabalham com pipoca gourmet? E para deixar claro, a gente envia praticamente toda semana 2, 3 pedidos para Rio de Janeiro e para São Paulo. Sempre a gente envia. Não tem aí perto? Talvez não tenha com a mesma entrega ou com a mesma... Enfim. Ou tenha, a pessoa não tenha gostado. Ninguém sabe. Mas tem um mercado muito, muito grande. Ah, eu moro em cidade pequena. Aqui, enfim, não tem como vender. Já tem uma pessoa que vende. Você envia. E ó, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Eu sempre digo isso. Aqui na minha cidade tem um bairro inteiro que é só de coisa de festa. Aqueles bolos, kit festa, docinho, salgado, tipo coxinha, essas coisas. Todo mundo, toda casa desse bairro é de uma pessoa que vende kit festa, não é, manhã? É sim. O que não vende o kit, mas vende a coxinha, o outro vende a empadinha, o outro vende docinho. Pois é sobre isso. E todo mundo vende. E todo mundo constrói casa, e todo mundo vive muito bem vendendo isso aí. Imagina pipoca gourmet que ninguém tá vendendo. É a novidade do momento. Se todo mundo criar algo novo em sua festa, e fora isso eu tô falando de pronta entrega. Fora o que você pode fazer de lembrancinha. Convite. Sim, porque dá pra fazer convite de casamento, convite de padrinhos com pipoca gourmet. O convite dos meus padrinhos mesmo foi com pipoca gourmet. A lembrancinha do meu casamento foi com pipoca gourmet e ficou assim, incrível. Se engana quem acha que pipoca gourmet é pra criança, tá? Porque não é. Pipoca gourmet é especialmente para o público adulto. As crianças comem, gostam. Mas o público adulto é o que realmente é o carro-chefe. Se engana quem acha que não. Então, ninguém está trabalhando. Quantas pessoas fazem bolo na sua cidade? E todo mundo vende. Quantas pessoas trabalham com docinho? Fazendo brigadeiro. Enfim, quantas pessoas não tem? E todo mundo vende. Aqui na minha cidade, uma tuia de gente trabalha com isso. E todo mundo vende. Pipoca gourmet, minha gente. Ninguém tá vendendo. É o ouro da confeitaria. Ninguém tá olhando para ela. E ainda por cima, quando bem feita, quando tem o diferencial, quando tem o toque da coisa, a bolsa não tem quem segure.
tá? Então, realmente, é o ouro da confeitaria. Ela tem um mercado muito grande e ainda precisa crescer muito. Talvez você, antes de chegar até aqui, você mesmo nem conhecia. Ou se conhecia, não conhecia ela dessa forma. Conhecia só uma pipoca passada num chocolate. Ou só aquelas pipocas coloridas e acha que é pipoca gourmet. Não, tá? Talvez você nem mesmo conhecia. Antes de trabalhar com pipoca gourmet, eu também não conhecia. Fazem uns 2 anos e meio que a gente começou a trabalhar com pipoca gourmet. E antes disso a gente também não conhecia, tá? Então é um produto extremamente novo. É um mercado atual. E é um mercado super rentável, tá? E aí eu já entro no terceiro ponto. No terceiro fundamento da pipoca gourmet, que é a versatilidade. Você acha que pipoca gourmet só vende assim? Ah, não. Pra festa. Só tem encomenda se tiver festa na cidade, se tiver festa de 1 ano, se tiver festa... Não. Você pode vender tanto para festas, casamento, batizado, festa de 1 ano, enfim. Festas que você nem imagina. É chá revelação, é mesário. Tudo que é de festa. E você pode vender ela nas datas comemorativas do ano. Ou seja, São João, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. E aí você consegue fazer ela multiformas também, com as embalagens. Na Páscoa você pode usar um conezinho como uma cenourinha. No São João você pode fazer ela no formato de um milhinho. No Natal você pode fazer ela em formato de árvore de Natal. E com sabores também. Isso eu tô falando das embalagens. Mas os sabores também. Você pode fazer. Tem as tradicionais, que são o carro-chefe, que é venda certa o ano todo. Ninho, Nutella, chocolate, morango, churros, ovo maltine. São vendas certas o ano todo. Mas tem também a data comemorativa. Na Páscoa, chocolate, ninho é o carro-chefe. São João. Pode fazer paçoca, amendoim, maçã do amor, pé de moleque. Natal você pode fazer panetone, chocotone. As comidas todas de Natal é rabanada. Você pode dar esse sabor à pipoca. Dia dos Pais você pode fazer agridoce para aquele pai que gosta de tomar alguma coisa, tomar uma cerveja. Fazer como um aperitivo. Dia das Mães você pode usar como um chocolate diferente, ou seja, sonho de valsa, talento. Você pode criar sabores para toda época do ano e vender assim o ano todo. É um produto extremamente versátil que se encaixa em qualquer data comemorativa, em qualquer época do ano, em qualquer festividade. Tá? A pipoca gourmet, ela é extremamente lucrativa. Não é assim que você pode, que a gente ganha mais de 4 mil reais por mês. É assim que você também pode ganhar mais de 4 mil reais por mês da cozinha de casa. Minha gente, o melhor de tudo, você não precisa sair de casa. Se você quiser sair para vender, bem, mas se você não quiser sair de casa para vender, vende pelo Instagram, pela Shopee. Envia. Então você não precisa nem sair de casa para você nem fazer, nem vender. Ideal para quem tem filho, ideal para quem quer ter um tempo livre maior, porque aí você consegue adequar a hora do dia. Ah, hoje eu não quero trabalhar de manhã. Hoje eu só quero trabalhar à noite. Hoje eu só vou trabalhar 1 hora. Então você consegue. Quem é dona de casa, dona que cuida do lar, consegue dividir e fazer as pipocas, fazer a produção da pipoca e fazer também os serviços. Então, é uma ótima fonte de renda, tá? Mudou a minha vida, mudou a vida de manhã e também pode mudar a sua. Então, esse foi o nosso primeiro dia, a nossa primeira aula de pipoca gourmet. Me diz aqui o que é que você tá achando, se gostou, se tá com a cabeça fervendo de ideias, me diz aqui.
E aí, o que é que a gente falou hoje? A gente contou um pouquinho como você pode ganhar 4 mil por mês com pipoca gourmet, tá? Como foi que nós conseguimos ganhar? A gente contou um pouquinho de onde a gente veio, de onde veio a pipoca gourmet na nossa vida. A gente falou sobre sonhos para você também, para que você também possa realizar os seus sonhos. A gente falou sobre os 3 fundamentos, as características da pipoca gourmet, que ela é fácil de fazer. Tem os ingredientes, tem os utensílios em casa, tem ingredientes fáceis de achar. Tem um bom manuseio e transporte, tem durabilidade, você consegue enviar para outro local. A gente falou também sobre a versatilidade da pipoca. A gente falou também sobre o mercado. Ninguém está trabalhando com pipoca gourmet. E quarta-feira, na nossa próxima aula, tem mais. Tem mais. A gente vai falar também para quem está do zero. Começando do zero. A gente vai falar das etapas de produção da pipoca gourmet. E na última aula da jornada, a gente vai fazer aqui também uma das etapas da produção, tá? Quem sabe a gente não faz uma pipoquinha aqui com vocês. Se você não perdia, a última aula também é a aula mais importante da jornada, tá? Lá a gente também vai falar sobre o nosso método, o nosso curso, que abre as inscrições no próximo dia 7, tá? Então é isso, meus amores. Foi ótimo estar aqui com vocês essa noite. Próxima aula, quarta-feira tem mais. Um cheiro e até lá!